Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que se calasse. Mas ele clamava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Mas ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguia, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Quantos têm essa poderosa palavra do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção aqui na palavra, que é rápido. Olha só, nós estamos falando de um homem que alguns historiadores, algumas pessoas dizem que ele era filho de um homem chamado Timeu. Esse nome Bartimeu quer dizer filho de Timeu. A gente não sabe verdadeiramente se é uma história, se é um fato verídico, uma história que alguém inventou, mas segundo algumas pessoas, Timeu era um homem rico. Queimaram as terras desse homem chamado Timeu, mataram Timeu e colocaram seu filho cego, porque naquela época as pessoas tinham uma crença que se não exterminasse a família toda, depois o filho cresceria e voltaria para vingar a morte da sua família. Então eles cegaram os olhos deste homem chamado Bartimeu. Na verdade a gente não sabe o nome verdadeiro dele, aqui ele é chamado de cego Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, mas o nome verdadeiro ninguém sabe. Está dando para entender? Olha só, presta atenção que é rápido. E a Bíblia vai dizer, naquela época, as pessoas que tinham deficiências visuais ou algum tipo de deficiência não era como hoje. Hoje, um cadeirante, um cego, ele tem probabilidade de trabalhar, probabilidade, algumas empresas colocam exclusividade para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, um carro especial. E naquela época não havia isso. Então, uma pessoa que tinha uma deficiência, um paralítico, um cego, um coxo, não podia trabalhar. E ele ficava mendigando, pedindo esmola. E a Bíblia diz que esse cego chamado Bartimeu, ele estava na beira do caminho. Ele estava onde? Na beira do caminho, mendigando, E a palavra do Senhor diz que, se você ler o texto aqui, onde nós lemos em Lucas, no capítulo 18, diz que Jesus, olha o texto que diz aqui, e chegando ele perto de Jericó. E alguns outros textos vai dizer Jesus saindo de Jericó. Por quê? Porque havia duas cidades com o mesmo nome. Aquela Jericó que foi no tempo de Josué, aonde Deus destruiu aquela muralha, logo após Josué ele lançou uma maldição sobre a cidade de Jericó. Então, se a gente parar para pensar, você vai falar, mas que Jericó é essa? Aí depois uma outra Jericó, ela foi reconstruída muito mais adiante, uma cidade mais bonita, maior, uma outra cidade, não era a mesma cidade no tempo de Josué. Por isso que ali alguns textos diz que Jesus chegava e outro texto dizia que Jesus saía.
porque havia duas cidades com o mesmo nome. Está dando para entender? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Bartimeu, ele usava uma capa. As pessoas que eram cegas naquela época precisavam dormir ao relento, passavam dias durante a noite no meio do frio. Então eles tinham uma certa capa que era uma proteção contra o frio, né? E as pessoas, quando olhavam uma pessoa deitada com uma capa, elas tinham pena, tinham uma misericórdia e geralmente davam esmola. Você viu que quantas passagens nós vimos aqui na Bíblia, que muitas das vezes as pessoas estavam na porta do templo, na beira do caminho, né? As pessoas estavam enfermas e sempre tinha alguém que ajudava. Você crê nisso nessa noite? Eu não sei, de repente você está aí hoje passando uma fase ruim, de repente você está dormindo no relento, mas está cego espiritualmente, não consegue enxergar o que Deus tem para você, não consegue enxergar uma saída do problema que você está vivendo, né? Às vezes você não tem ajuda na família, não tem amigo nenhum para te ajudar, não tem pessoa nenhuma, não tem um político, ninguém que possa olhar para a tua vida e tirar você dessa situação. Quantas das vezes nós nos encontramos igual o cego Bartimeu, né? Postrado às vezes, não no caminho da rua, mas em um caminho que a gente mesmo construiu e a nossa vida postou, ela ficou parada ali. Ela não consegue sair daquela situação. Às vezes a gente fica preso na dívida, nas drogas, na bebida, ficando preso em tantas situações. E quantas vezes nós aguardamos alguém nos ajudar e as pessoas às vezes têm condições de nos ajudar e ninguém faz nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar hoje, nessa noite, porque Jesus só passou uma vez em Jericó. Quantas vezes Jesus passou? Já pensou se o cego Bartimeu ele perde aquela oportunidade? Quantas vezes Deus coloca oportunidade na nossa vida e nós jogamos essa oportunidade fora? Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, e a gente desfaz das pessoas. Deus coloca situações na nossa vida para que a gente saia dessa situação que a gente se encontra, às vezes, mendigando, irmão, mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando amor. Tem gente que fica mendigando coisa da vida de outras pessoas. Amavassuba na vaça, implorando às vezes para uma pessoa voltar, ter amor, ter compaixão, quando na verdade nós deveríamos estar clamando e adorando a Deus, o único que tem poder de mudar qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção aqui porque é rápido. E a Bíblia diz que Jesus ele vinha passando por Jericó e com ele vinha uma grande multidão. Jesus vinha passando por Jericó e com ele vinha uma grande multidão. Olha só, preste atenção numa coisa que eu vou te falar aqui hoje nessa noite. A multidão, geralmente, quando tem uma grande multidão, a multidão faz o quê? Barulho. Geralmente, quando há uma grande concentração de pessoas, há um barulho muito grande. E a Bíblia diz que o cego, ele começou o quê? A ouvir. Você vê que ele era cego, mas não era surdo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o cego Bartimeu ele tinha uma deficiência de visão que ele não conseguia enxergar, é uma deficiência física. Mas aqui na Bíblia, se a gente parar para ver aqui no livro de Pedro, o Pedro ele vai dizer, ele vai falar sobre a pessoa que é cega. Mas ele não está dizendo que aquela pessoa cega ali, ela é cega porque ela tem uma deficiência física. Ela é cega porque ela vê o seu irmão numa situação, muitas das vezes, ruim, e ela não faz nada.
E quantas vezes nós somos cegos assim também? Nós vemos pessoas passando por necessidades, nós vemos pessoas passando por muitas situações e nós não fazemos a massa. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós não podemos ficar aguardando dos homens. Se o cego Bartimeu ficasse aguardando alguma coisa dos homens, ele ia continuar cego pelo resto da sua Mas a Bíblia diz que Jesus está passando e uma grande multidão vinha com Jesus fazendo barulho, e o cego está ouvindo o barulho da multidão e ele perguntou, olha só, presta atenção nisso aqui, porque o cego vai perguntar, ele vai dizer assim, quem está vindo aqui, que barulho é esse? A navassuba é navassa. E aí alguém vai dizer, é Jesus, olha a visão da multidão, é Jesus o Nazareno. Olha a visão da multidão. O cego está perguntando que barulho é esse? E a multidão está dizendo para o cego. Alguém está dizendo para o cego. É Jesus o Nazareno. Presta atenção porque o camarada era cego, mas ele tinha uma visão melhor do que a multidão. Porque a multidão vai chamar Jesus de o Nazareno. Jesus não era Nazareno. Jesus ele era belemita. Jesus nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Jesus era belemita. A multidão está chamando Jesus de Nazareno porque as pessoas tinham costume de dizer que de Nazaré não vinha coisa boa. Não tinha nada que acontecia em Nazaré que era uma coisa boa. Escute isso aqui que eu vou falar para você que é rápido. Talvez alguém está olhando para a tua vida e está achando que aí não vai sair nada. Eu creio. Mas Deus é Deus que faz surpresa. Deus é Deus que pega aquela pessoa que está lá no Monteiro, no lixo, lá no crack, lá na Cracolândia, aquele homem, aquela mulher que não dá nada, está lá no lixo da cidade, morando na rua, e pega aquela pessoa e faz aquela pessoa se assentar no meio dos principais de uma cidade. Glória a Deus. O salmista disse no Salmo 113 que ele pega o homem lá do Monteiro do lixo e faz ele assentar com o príncipe da cidade. Então ele pega a mulher que é estéril, que o médico falou que não pode dar filho, e faz ela ser uma alegre mãe de família. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Preste atenção na palavra, porque a palavra é alimento. A gente presta atenção em tantas coisas nessa terra. Tem gente que fica preso o dia inteiro no telefone, vendo um monte de porcaria no telefone, que não pode fazer nada por você. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é mais poderosa do que uma faca de 2 gumes. Ela entra no mais profundo da história da vida do íntimo de um homem e pode transformar qualquer situação. O apóstolo Paulo falou, eu não me vergonho desta palavra, não me vergonho deste evangelho, porque este evangelho, a palavra de Deus, é um poder para todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então Deus é poderoso para te salvar de qualquer situação, para transformar a tua vida de qualquer situação que você esteja vivendo. Mas a gente precisa ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que muita gente hoje não tem mais fé? Porque não ouve a palavra. Tem gente que vem para a igreja, mas não ouve a palavra. Tem gente que ouve tudo, mas não tem coragem de ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que o cego Bartimeu vai começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, irmãos. A multidão chamava Jesus de Nazareno, mas o cego está chamando Jesus de filho de Davi. Glória a Deus. Você vê que a pessoa, quando ela tem um entendimento de quem é Jesus, ela tem uma visão totalmente diferente de achar que Jesus é somente o camarada que veio na terra
milagre, um profeta qualquer. Jesus, ele não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou seu Filho à terra para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a gente não pode ter uma visão distorcida de Jesus. Jesus não é aquele camarada que fica no quadro pendurado com o olhinho azul, com aquela barba bonita, que a gente quando sai de casa bota a mão e pensa que aquilo ali vai fazer alguma coisa. A navassuda navácia. O cego está gritando: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus está passando, ouvindo o cego gritar, e Jesus vai parar. Aleluia. Jesus fez o quê, Jesus? Parou. Glória a Deus. Já pensou, irmão? A navassuda navácia. Jesus parar por causa de você, já pensou nisso? Quantos brasileiros, quantos seres humanos existem na face da terra? Tu tem noção? Quantas pessoas existem na face da terra? Dá para contar? Sim, dá para ter uma noção? Tu imagina Jesus parar por causa de um homem e por causa de uma mulher. Aleluia. Mas o homem gritava. Enquanto a Bíblia diz que enquanto ele gritava, a multidão mandava ele se calar. E quantas das vezes a nossa vida está nessa situação? Está todo mundo mandando a gente parar. Você tem que parar. Para com isso. Você está ali buscando, você está ali crendo, e tem uma multidão na tua cabeça mandando você para. Deus. É verdade. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Olha só, escuta isso. Mas a sua filha estava, ele saiu de casa, a filha dele. A Bíblia diz que a filha dele estava moribunda, estava enferma. Estava ali já naquele estágio ali, acamada, fraca. E ele foi buscar a ajuda de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele pediu Jesus para ir na sua casa, Jesus ia. Aí vem o homem e diz assim: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Aí Jesus olhou para Jairo e falou assim: creia somente, porque a menina, ela dorme. O homem falou que a menina estava morta, mas Jesus está dizendo que a menina estava dormindo. Sabe o que Jesus fez? Jesus botou uma interrogação na cabeça de Jairo. Ou você vai acreditar na palavra dele, ou você vai acreditar na minha? Glória a Deus. A diferença, irmão, de uma pessoa que está na igreja e de uma pessoa que verdadeiramente crê na palavra do Senhor é a visão que ela tem da palavra. Porque tem gente que está ouvindo qualquer coisa, está acreditando em tudo. Tem gente, irmão, que vai para a igreja que não acredita mais que Jesus faz milagre, porque as pessoas já pregam hoje que não existe mais milagre. Tem pastor que grita no púlpito que aqui nós não estamos atrás de milagre. Claro, quando você está com a vida toda abençoada, agora eu quero ver a pessoa que está com a vida toda arrebentada, quando ficar com a vida toda arrebentada numa cadeira de roda com câncer, passando necessidade, passando fome, se a pessoa não vai buscar o milagre, se ela não vai correr atrás de Jesus, para que Jesus mude aquela situação. Aí sabe o que acontece? Tem gente que é igual o matador, tem gente que é bombeiro do inferno. É aquela pessoa que ela vem para esfriar a tua fé. Se você deixar, irmão, as pessoas elas vão matar a tua fé. Elas vão fazer você ficar desacreditada do poder de Deus. É verdade. O apóstolo Paulo falou assim: no coração tu crê, e com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus. Olha só, que você não ficará confundido, mas você será salvo. Se você crê no teu coração, irmão, você não precisa da opinião de ninguém. Nós não vivemos do que as pessoas falam, nós não vivemos das circunstâncias. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A arma mais poderosa que nós temos, a arma que vence o mundo, é a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, irmão? Coloca a tua fé em ação. Acredita no poder da palavra. Por mais que as circunstâncias estejam dizendo,
Tu vai morrer cego, tu vai continuar cego pro resto da vida. O camarada começou a gritar e a multidão mandava ele se calar, mas a Bíblia diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode parar por causa de ninguém, irmão. Você não pode parar por causa do teu pai, por causa da tua mãe. Você não pode parar por causa da tua mulher. Tem mulher parando o marido na face da terra. E tem marido que está parando a mulher na face da terra. A bafassuba na face. Você não pode parar por causa de ninguém, irmão. A única pessoa que pode mudar a tua história é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamar o cego. Mandou o quê? Chamar. Mandou o quê? Chamar. Por que Jesus vai mandar te chamar? Tu vai receber algo aí. Ó, grava que eu estou falando aqui. Deus vai te mandar te chamar. Eu não sei para quê, mas alguém aqui nessa noite vai receber um chamado da parte de Deus. Glória a Deus. Deus vai mandar te chamar. Teu nome vai ser chamado aí em algum lugar. Tu vai ver se a tua fé em vão ou se verdadeiramente tu está buscando Deus vivo. Aleluia. A navassuba lavassa. E a Bíblia diz que Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Olha o que Deus está falando para mim e para você hoje, nessa noite. O que é que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia. Olha, escuta isso aqui, que eu vou fechar agora. O cara morava na rua, estava morando na beira do caminho. Provavelmente ele não tinha o quê? Casa, não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir: Jesus, bota uma mulher bonita no meu caminho, me dá um casamento abençoado, me dá uma casa, me dá um carro. Ele não podia pedir para Jesus? Hein? Mas o que ia adiantar Jesus dar para ele qualquer coisa e ele continuar cego? Hein? A navassuba lavar. Deus pode te dar qualquer coisa, sim ou não? Não. Hein? Pode. Hein? Deus pode te dar qualquer coisa, é o dono da prata, é o dono do ouro. O salmista fala no Salmo 24 que Deus é dono de todas as coisas da terra. Aleluia. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Nós não temos nada, nós somos apenas mordomo. Nós desfrutamos da mordomia que Deus permitiu vir parar na nossa mão. Agora, se o camarada que é cego, ele podia ter falado para Jesus um monte de coisa, mas ele falou: Senhor, que eu torne a ver. Hein? Ver. Que eu torne a Ver. Aleluia. Você crê nisso nessa noite? Que Deus vai restituir algo aqui na tua vida aqui hoje, nessa noite. Deus vai mandar te devolver algo aqui. Você crê nisso nessa noite? Aleluia, Jesus. Hein? Você crê que Deus é poderoso para mandar devolver algo para a tua vida aqui hoje? Eu creio, Jesus. Hein? A navassuba é navassa, louvado seja. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que está destruído na tua vida. Eu não sei como é que está, se você está na beira do caminho. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus, irmão. Mas Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. O cego estava na beira do caminho, ele estava no lugar aonde Jesus ia passar. Jesus falou: eu sou o caminho. Talvez você está assim também aqui hoje, nessa noite, na beira do caminho, só precisando entrar realmente adentro desse caminho. A Bíblia diz que o caminho antigo, Isaías, ele falou que nem os loucos errarão esse caminho. A navassuba é navassa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olhou para o céu e falou: vai, veja. E o cego na mesma hora voltou a hein? Voltou a Ver. Você crê nisso nessa noite? Creio, Jesus. Você pode até não estar vendo aqui agora, mas tem algo que você vai ver? Você crê nisso nessa noite? Creio. Você não está vendo aqui agora, mas já, pode ser hoje de madrugada, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas aquilo que está clamando, teus olhos vão ver. Você crê nisso nessa noite? Aquilo que você está clamando, teus olhos vão ver. Eu creio, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é filho do homem para quem ainda nem tão pouco se arrepende, irmãos. Você não pode deixar as pessoas matarem a tua fé.
Você não pode deixar de buscar o Senhor. Pode estar chovendo, pode estar caindo canivete, pode estar chovendo granizo, pode estar valendo e falando, irmão, ó, nunca deixe de buscar o Senhor. Em hipótese alguma, nunca troque. Eu sei que vai ter dias que você realmente não vai poder vir na casa do Senhor, não vai poder buscar, mas busque em casa, ore. Nunca abandone o caminho do Senhor, porque quando você está no caminho, Jesus jamais vai esquecer de você. Jesus só passou uma vez de Jericó. Se o cego tivesse perdido aquela oportunidade, ele ia continuar cego até o dia da sua morte. Mas a Bíblia diz que o cego voltou a ver, e ele foi atrás de Jesus, ó, salteando e glorificando a Deus. Glorifica a Deus aí nessa noite. Daqui a pouco dá glória bem alto, dá glória. Fala assim, glória a Deus, fala, glória a Deus bem alto. Fala. Isso, não fica com vergonha não. Glorifica a Deus nessa noite. Muita gente queria ter a visão que você tem. Tem gente que nasceu cego, irmão, que gostaria de ter a visão que você tem. Tem pessoas que viam, enxergavam bem, mas com o tempo, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de enfermidade, ficaram cegas. Aleluia. E hoje, se você parar para conversar com essa pessoa, se você perguntar o que você quer, você gostaria de Jesus fizesse você, ela vai falar que eu voltasse a ver. Você crê nisso nessa noite? Tu está saindo aqui com uma grande vitória da parte de Deus. Você vai voltar a ver nessa noite. A navassuba na vassa. O que você está clamando, o que você anda clamando, teus olhos vão ver. Eu creio. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A navassuba na vassa. Pequeno naravassuba na volta com a massa. A napoma na volta com a massa. Jesus curou muitos cegos, irmãos. De várias formas ele curou vários cegos. Uns ele tocou, outro ele falou, outro ele cuspiu na lama, fez uma laminha nos olhos do camarada, cuspiu na terra, fez uma lama, mandou o cara se lavar. Cada um ele fez de um jeito. Eu não sei como é que Deus vai fazer na tua vida, mas eu quero te profetizar sobre a tua vida hoje, nessa noite, que toda cegueira espiritual, toda cegueira física, tudo aquilo que você não está conseguindo enxergar na tua vida, o caminho que Deus abriu para você nessa noite, a partir de hoje você vai ver. Você vai ver o que Deus preparou para mim e para você. Se você crê nisso, aplaude Ele.